Como conseguir uma vaga dev sem ter experiência? Você que está aí buscando sua primeira oportunidade na área, querendo começar na área de programação, nesse mercado de tecnologia, o que você precisa fazer para preencher esse gap, né? Preencher esse buraco, digamos assim, da experiência? Vamos lá que nesse vídeo eu vou te contar tudo. Olá, meu nome é Stephanie Cardoso, sou desenvolvedora back-end já há 5 anos e ajudo a galera que está querendo aí começar na área de programação, começar uma carreira na área de tecnologia e precisa de um empurrãozinho aí para essa primeira oportunidade. Então, tanto aqui no meu canal no YouTube quanto lá no meu perfil no Instagram, @devsteph, eu falo bastante sobre carreira, sobre empregabilidade na área de programação, não deixe de me seguir por lá também. Nesse vídeo eu vou mostrar pra você como que você pode conseguir uma vaga dev mesmo sem ter experiência, pra você não ficar naquele loop infinito de putz, eu preciso de experiência, preciso de uma experiência para conseguir minha primeira experiência, mas aí para isso eu preciso da experiência, ficar naquele loop infinito igual aquele meme do Homem-Aranha, ficar um apontando pro outro, né? Então, pra você não ficar nessa situação aí, saiba que você tem coisas que você pode fazer ao longo desse caminho para construir essa experiência, mesmo sem você ter uma experiência profissional, digamos assim, numa empresa, né? Trabalhando ali numa vaga formal, digamos assim. Então, primeiro ponto de todos. Para construir experiência, para você ganhar experiência, não necessariamente você precisa estar dentro de uma empresa, tá? Muitas vezes você vai ver os requisitos de uma vaga, pedem assim, experiência em tal linguagem, conhecimento em tal linguagem. Você não adquire essa experiência ou esse conhecimento só dentro de uma empresa. Enquanto você estiver estudando, enquanto você estiver fazendo projetos, por exemplo, você também está construindo essa experiência. Se você, por exemplo, pegar ali um freela, sabe? Fazer um trabalho freelancer, também é uma experiência profissional, não deixa de ser. Então, você construir essa experiência, construir esse conhecimento, não vai ser só dentro de uma empresa, você tem que ter muito claro isso na sua cabeça. Então, a primeira coisa que você precisa fazer sempre é pensar no seu portfólio, pensar em construir projetos para o seu portfólio que vão ter ali as tecnologias, que vão ter os requisitos necessários para essa área de atuação que você quer ingressar. Então, por exemplo, você está querendo ingressar na área de back-end. Poxa, você tem que ter projetos aí no seu portfólio com uma linguagem de programação, com banco de dados, né, pensando ali em APIs, conhecimento em APIs, aprendendo a usar o Git e o GitHub, né, que são conhecimentos ali necessários para uma vaga como Dev Júnior na área de back-end, por exemplo. Então, enquanto você estiver ali construindo esses projetos, construindo o seu portfólio, você já vai estar construindo experiência nessas tecnologias que são demandadas aí pelo mercado. E aí você pode pensar, pô, Steph, beleza, mas aí eu vou lá no meu LinkedIn, como é que eu falo isso, sabe? E lá no meu currículo, como é que eu faço? Porque aí a pessoa fica nervosa, fica tensa, achando de que, pô, eu vou entregar um currículo e eu não vou ter nenhuma experiência para colocar no meu currículo. Lá no LinkedIn eu não vou ter nada para colocar na experiência. Como é que eu faço nesse caso? Vamos lá. Se você nunca trabalhou na vida com nada, nem dentro de programação, nem fora da área de programação, não tem que você colocar realmente nas experiências, tanto do LinkedIn quanto do currículo. Então, nesse caso, você não vai colocar nada nesses campos. Mas caso você já tenha trabalhado em alguma área, tá? Qualquer coisa, tá? Não tem nada que você possa assim, não vai colocar isso como experiência, não tem problema. Eu, por exemplo, quando estava buscando uma vaga de estágio como Dev Backend, eu só tinha trabalhado como vendedora de loja. E eu não deixava de colocar isso no meu currículo como experiência, porque era uma experiência. Me ajudou, por exemplo, a melhorar as minhas habilidades, né, pessoais, interpessoais, minhas habilidades comportamentais, as minhas soft skills. Então, melhorou meu trabalho em equipe, a minha comunicação, a minha organização. Então, claro que isso era relevante para a vaga. É melhor você ter uma experiência fora de tecnologia do que você não ter nenhuma. Então, nesses casos, você deve colocar as suas experiências fora da área de tecnologia e vender principalmente o quê? Essas soft skills. Então, quando você estiver colocando lá no seu currículo, colocar essa experiência focado o quê? Nas soft skills pedidas nessa vaga. É muito comum você entrar numa vaga, nos requisitos obrigatórios, estarem pedindo comunicação, trabalho em equipe. Eles também pedirem como requisitos obrigatórios as soft skills. Então, esse é o momento de você que está fazendo uma migração de carreira, por exemplo, vender essas habilidades que você adquiriu em outras áreas, né, em experiências passadas, mesmo que elas não sejam na área de tecnologia. Mesma coisa no LinkedIn. Coloca lá essas experiências, sim, e foca em vender bem essas habilidades comportamentais, essas soft skills que são tão demandadas aí pelo mercado. Você não pode deixar isso de lado.
E aí, além disso, além dessas experiências, né, beleza, se você não tiver, você não vai colocar nada. Se você tiver uma experiência fora da área de tecnologia, você vai colocar essa experiência, mas você também tem que focar o quê? Na parte de projetos. Então, tanto no seu currículo quanto no seu LinkedIn, você tem que ter uma parte de projetos. E aí, nessa parte de projetos, você vai falar sobre o quê? Sobre esses projetos do seu portfólio, principalmente focando nas habilidades que são importantes para essa área de atuação que você está buscando a sua vaga. Então, pô, se você está buscando aí uma vaga como back-end e você tem um projeto lá no seu portfólio com uma API super completa, usando o banco de dados, né, usando a linguagem de programação tal, você tem que vender isso bem nessa parte de projetos do currículo e do LinkedIn. Porque aí você vai mostrar para o recrutador o quê? Beleza, eu ainda não tenho uma experiência numa empresa, mas eu estou construindo o meu conhecimento, eu estou construindo a minha experiência fora, né, dessa empresa que eu ainda não consegui a minha vaga. Mas eu estou buscando esse conhecimento, eu estou correndo atrás. E aí, quando você chegar nessa sua vaga, que você está, né, se preparando para você conquistar, você já vai ter um conhecimento prévio dessas tecnologias que vão ser necessárias para você atuar nessa vaga. Então, isso já é super relevante, tá? Você não precisa ficar muito nervoso, muito ansioso aí, muito ansiosa nesse loop aí, achando que, meu Deus, eu nunca vou sair desse ciclo porque eu não consigo uma experiência. Não, você precisa construir a sua própria experiência. E aí, uma coisa legal da gente falar, né? Claro que, por exemplo, se você está em dúvida, será que eu começo por um estágio? Será que eu começo como Dev Júnior? Para você, por exemplo, conseguir se candidatar em vagas de Dev Júnior, você vai precisar de mais conhecimento do que uma vaga de estágio, por exemplo. Então, aí, você precisa ponderar. Se você pode fazer uma faculdade, se você tem condição, se você tem como fazer um estágio, né, por conta do salário, que é um pouco menor do que as vagas como Dev Júnior, será que não vale a pena você começar na vaga de estágio, que vai te exigir muito menos requisitos, e aí você vai construindo essa sua experiência com o estágio e depois você pensa na sua vaga como Dev Júnior. Essa também é uma opção, tá? Não quer dizer que seja impossível você conseguir uma vaga como Dev Júnior sem ter um estágio antes. Não é isso que eu tô falando, tá? Existem várias e várias pessoas que entram no mercado como Dev Júnior direto. Isso é super possível. Vários alunos meus da comunidade, por exemplo, entram como Dev Júnior direto. Não passam pelo estágio porque não podem, né? Às vezes a pessoa não pode fazer uma faculdade por questão financeira, por questão de tempo. A pessoa não pode fazer um estágio pela questão da grana, que o salário é menor quanto de Dev Júnior, e ela precisa estudar mais, estudar por um tempo maior para focar nessa vaga como Dev Júnior. E não há nada de errado nisso. É super possível você entrar no mercado assim também. Mas, claro, é uma vaga que vai te exigir mais preparação, mais tempo de estudo, mais foco, às vezes, né? Mais maturidade para você se preparar o suficiente para você estar ali com os conhecimentos necessários para você ingressar como Dev Júnior. Então, também é importante você ponderar isso aí. Poxa, será que eu posso começar como estágio? Ou será que é melhor eu realmente focar como Dev Júnior? Veja o que faz mais sentido para o seu momento de vida, para a sua situação aí. Então, você precisa focar em jogar o jogo com as armas que você tem. Tá? Você não precisa ficar nessa coisa de tipo, ai meu Deus, eu nunca vou conseguir emprego porque eu não tenho experiência. Não! E você não pode chegar numa entrevista já falando isso. Às vezes eu vejo a pessoa, eu não tenho experiência, mas, poxa, eu sou muito esforçada, eu quero muito. Não é assim. Você não tem que focar nos seus pontos negativos, digamos. Você tem que focar nos seus pontos fortes. Então, poxa, nessas horas você tem que focar o quê? Nos projetos que você já fez, sabe? Nas coisas que você tá, no conhecimento que você tá construindo, mesmo que você ainda não esteja aí na área de tecnologia. Então você pode também, como eu citei no início, né, buscar ali para fazer freelas, então fazer projetos freelancer. Então às vezes uma empresa menor está querendo fazer um site, você que é front-end, por exemplo, consegue fazer um site para uma empresa dessa. Tudo isso também é a experiência que você vai buscando. Contribuir em projetos open source, né, que é uma forma de você ter contato ali com códigos de empresas reais, né, códigos reais que são ali no dia a dia das empresas, e você conseguir usar isso como história para contar numa entrevista, sabe? Então buscar realmente em criar essas experiências e vender esses pontos fortes, focar nesses pontos fortes quando você estiver numa entrevista e quando você estiver lá escrevendo seu currículo ou seu LinkedIn. Nunca, jamais focar nessa parte de mas eu não tenho experiência e ficar remoendo isso, que isso não vai te levar a lugar nenhum. Então, se você tem mais alguma dúvida sobre esse ponto de conseguir a primeira vaga, alguma dificuldade que você está passando aí nesse momento, deixa aqui nos comentários que quem sabe eu não gravo um vídeo aí com essa sua dúvida num futuro próximo. Então, até mais. Foco aí em construir a sua experiência para que você consiga essa sua primeira oportunidade como Dev Júnior ou como estágio na área aí de programação, na área de tecnologia. Até a próxima!